Amém. Eu queria que você, nesse momento, abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis. Obrigada. Gênesis 26. Gênesis 26, eu quero ler com você, versículo 12. É um texto um pouquinho mais longo, mas faço questão de ler ele com você. Nós vamos ler a partir do verso 12. Gênesis, capítulo 26, verso 12. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, diz assim: naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaque prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso, os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então, Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Essa água é nossa, diziam eles. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço. Mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso, Isaque o chamou de Sitna. Isaque abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele. De modo que Isaque o chamou de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Dali, Isaque se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, pois eu estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Fecha os teus olhos, vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Me abençoa, declare que hoje a palavra de Deus vai direto ao seu coração e ela vai frutificar 100 por 1 nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. E obrigado, Senhor, por estar na Tua presença. Não há lugar melhor para se estar, Senhor, nessa terra, nem debaixo da terra, nem em qualquer outro lugar que não seja a Tua presença. Tua presença é o melhor lugar que nós podemos estar. E com certeza, Deus, diante da Tua palavra, é grande a responsabilidade. Mas, Senhor, que diminua eu, que o Senhor, Pai, possa falar ao coração dos Teus filhos. Aquele que está com fome, diz a Tua palavra nessa noite, que o Senhor dá pão para comer e semente para semear. Senhor, que os Teus filhos nessa noite recebam a parte que é alimento para eles, mas recebam uma parte do céu nessa noite que vai frutificar em suas mãos e eles possam também ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, cerca esse lugar com os Teus anjos, guarda as nossas vidas e ministra em nosso coração a Tua vontade, em nome de Jesus. Só você que crê diz amém. Glória a Deus. Irmãos, poços que estão prontos para jorrar. Nós acabamos de ler um texto aqui maravilhoso da palavra de Deus e nós vemos que Isaque estava num momento muito importante da sua trajetória. A Bíblia vai destacar na vida de Isaque
que ele, assim como foi com seu pai Abraão, detalhe, assim como foi na vida do seu pai Abraão, agora ele também está vivendo coisas muito parecidas. É tão interessante, acho que dá para baixar só um pouquinho aqui no meu retorno louvor. É muito interessante porque você vai perceber que se você ler a história de Abraão e depois começar a ler a história de Isaac, é muito parecido. Os acontecimentos parece que é o mesmo episódio. E agora, nesse momento, Isaac está numa terra, e ele está na terra dos filisteus. Detalhe, lá atrás em Abraão, há 80 anos atrás, Abimeleque, rei dos filisteus, ele já havia feito um trato com Abraão, com o pai de Isaac. E olha, você vai prosperar, você vai ficar aqui na nossa terra, tudo bem, mas você precisa me prometer que nada de mal vai acontecer conosco. E na época, eu não quero entrar nesse texto, mas depois você lê, está em Gênesis capítulo 21. Aqui então a palavra de Deus vai nos dizer que houve uma aliança de Abraão com Abimeleque, e esse trato perdurou, esse trato foi até os tempos de Abraão e continuou. Aqui ele faz essa aliança no capítulo 21, a partir do verso 22. E o próprio Abimeleque declara: é evidente que Deus está com você, Abraão. Abraão ele é o pai da fé, ele é o nosso patriarca da fé, aquele desbravador, aquele homem que o Senhor escolheu. E aí a Bíblia vai dizer assim: olha, então Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque, eles fizeram esse acordo, e aí, irmão, passou 80 anos, e agora Isaac está nessa terra. E você percebeu que aqui há um conflito que começa a acontecer. Mas a Bíblia também começa dizendo algo que nos chama muito a atenção. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais do que ele havia semeado. Vírgula, pois o Senhor o abençoou. Você pegou aí no teu espírito essa palavra? Ele colheu o que não plantou. Uau, como assim? Sim, é o que a Bíblia está dizendo. Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que ele havia semeado. Tamanha foi a bênção de Deus sobre Isaac. Irmãos, Deus é o mesmo, é ou não é? O nosso Deus, Ele é o mesmo. E eu creio que eu e você podemos sim colher aonde não plantamos. Mas existe uma vírgula. Aonde existe a submissão ao Senhor, aonde existe a obediência ao Senhor, aonde existe temor ao Senhor, você vai carregar a bênção de Deus. E você vai entender que nesse contexto, nessa narrativa bíblica, aqui a Bíblia continua falando então, que os filisteus agora eles invejam de tudo que Isaac está vivendo. É verdade ou não é? E eu quero que você pense comigo. Às vezes nós falamos, nós precisamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas eu creio que, e eu não quero trazer nenhum peso sobre o teu coração, mas às vezes nós somos muito mais habilitados para chorar com os que estão chorando do que se alegrar com os que se alegram. E essa é uma característica, é uma obra da carne de inveja. E de repente eu e você precisamos nos autoanalisar e pensar: será que eu tenho me alegrado com as conquistas dos meus irmãos?
Será que quando o meu irmão ele recebe alguma coisa que eu não estou recebendo, quando ele conta uma bênção que eu talvez não esteja ainda desfrutando, o ano está sendo para mim um ano da aprovação, mas na vida do irmão que está do lado está sendo um ano das portas abertas, da bênção, da provisão. E aí, irmão, quem é você do lado desse irmão? Eu estou falando de algo que eu estou pensando e penso através desse texto, porque a Bíblia vai dizer que Isaac estava sendo muito abençoado, e quando alguém é abençoado, irmão, alguém vai se levantar para perseguir essa pessoa. E eu não vou espiritualizar, entre aspas, porque eu já estou no âmbito da fé. Mas eu quero dizer para você, não adianta a gente ficar dizendo que é só o diabo que inveja da gente, não. E infelizmente existe obras da carne, e são pessoas que dá vazão. Quem lembra da pregação do domingo passado? Tá fresquinha. Obras do diabo e obras da carne. Aí tudo a gente quer dizer que é o diabo. Não, irmão, às vezes é você mesmo. É a tua carne dando lugar ao diabo. E aqui os filisteus invejam de Isaac. Esse homem estava prosperando. Isaac prosperou, se tornou rico e influente. Ele adquiriu muitas coisas. E declare assim comigo: eu serei muito abençoado. Eu já sou abençoado, mas eu vou continuar sendo abençoado. E não tem nada que vai atrapalhar isso na sua vida. Você está entendendo? Não tem nada, irmão, não tem inveja, não tem ciúmes, não tem fofoca, não tem mentira que vai parar a bênção de Deus escorrer sobre a tua vida. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele diz: filho, à medida que você é fiel a mim, eu sou fiel, mas à medida que você é infiel, eu continuo sendo fiel. Isso nos constrange. A narrativa bíblica vai dizer que os filisteus então tiveram inveja, porque Isaac estava sendo abençoado, estava prosperando. Mas agora eu quero dizer para você que nesse momento Isaac ele vai até os poços aonde o seu pai Abraão havia então aberto. Pense comigo, há 80 anos atrás. Irmãos, tem coisas que se apagam, tem coisas que desaparecem com o tempo, com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos. Mas quando é Deus que está fazendo algo, aquilo se torna permanente. E eu não estou falando agora de coisas, eu estou falando de algo muito espiritual, eu estou falando de legado. Eu estou falando da bênção de Deus. Eu estou falando da unção de Deus sobre a tua vida. E aqui a Bíblia vai dizer que os filisteus fecharam então, por invejar da vida de Isaac, fecharam com terra todos os poços de Isaac, que o seu pai havia cavado. Aqui, de uma forma simbólica, claro, falando sobre poços, eu trago para nós no sentido das nossas próprias vidas, do seu coração, da sua vida, e tudo que leva o teu nome, tudo que leva o seu nome são poços. E guarde bem isso que eu estou falando. Os filisteus tiveram inveja e eles jogaram terra sobre os poços. E eu creio que naquele tempo, enquanto eles caminhavam na trajetória ali, eles não viam mais o que o seu pai Abraão tinha feito, porque ali existia terra. Os filisteus haviam tampado os poços, entulhado os poços, fechado, mas eles existiam. Preste atenção. Agora, o que nós podemos ver aqui? Que ainda
que o inimigo ele tente, é isso que você vai perceber. Aqui, ainda que ele tente atrapalhar, te inibir, te fadigar, te decepcionar na trajetória. Pense, era um momento que Isaac agora, ele estava pronto para desentulhar, reabrir os poços, se estabelecer, armar as suas tendas. Mas agora esses poços estavam tapados. E aqui então, o que aconteceu? Os poços deixaram de existir? A bênção e o legado que já havia sobre ele deixou de existir? Não deixou de existir, porque o que Deus faz e o que está preparado para mim e para você, já está preparado. Essa palavra é profética. O que Deus tem para você, o que Deus tem a teu respeito, já está preparado. Ainda que não existia um legado tão abençoado assim dos seus antepassados, esse legado que eu estou dizendo agora é um legado do reino dos céus sobre a nossa vida. É mais do que terreno, é mais do que humano. E sabe o que é interessante? Que Isaac agora vai dizer assim, ele começa a pedir aos servos que reabram os poços, mas ele diz assim, Isaac estabeleceu ali que ele iria dar os mesmos nomes que Abraão já havia dado aos poços. E isso quer dizer o quê? Nome fala de identificação, fala de decreto, nome fala de sentença, nome fala de legado. Os mesmos nomes. E Deus falou comigo, Vanessa, aquilo que eu estabeleci não vai mudar. Pessoas podem tentar mudar, dar um jeitinho, sabe? Querer fantasiar, querer fazer do jeito que quer. Mas o meu padrão é o meu padrão. O meu padrão, os fundamentos que eu já estabeleci desde lá do passado são os mesmos. Eu sou o mesmo. A fé é a mesma. A Bíblia, a palavra de Deus é a mesma. E ainda que a gente tente dar um jeitinho, irmão, a gente não vai conseguir. E detalhe, para viver o legado de Deus na nossa vida, um decreto abençoado sobre a nossa casa, nossa família, nossa vida, é necessário não remover os marcos que Ele já estabeleceu. Nomes fala de marcos antigos, nomes, marcos, as marcas, fundamentos. E o Senhor, Ele já estabeleceu sobre a nossa vida. E esse padrão nós não podemos alterar. A gente pode mudar uma dinâmica de alguma coisa, uma estratégia, irmão, mas a essência continua a mesma. Ela não pode ser mudada, ela não pode ser mexida, ela não pode ser alterada. Pastora, seja mais clara. Posso falar? Irmão, congregar e fazer parte do corpo de Cristo é um marco. E na verdade, depois da pandemia, a gente usa muito a pandemia para falar sobre isso, mas eu quero tirar a pandemia, sabe? Um pouquinho. Porque tem coisas que só revela o que já está no coração. E se o meu coração sempre foi dar um jeito de me esfriar e me desconectar do corpo de Cristo, não, eu sirvo Jesus aqui, eu amo Jesus, eu sirvo Jesus, mas eu não quero nada com o corpo de Cristo. Irmão, não existe isso. A Bíblia vai dizer que Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo, e eu faço parte como membro desse corpo. Você vê algum membro fora do corpo andando por aí, uma cabeça, uma mão, um joelho, qualquer coisa assim? Pelo amor de Deus, não existe. Isso é só em filme, irmão. A mãozinha lá, na família Addams.
Nós somos membros e fazemos parte de um corpo, na qual Cristo é o cabeça. E se eu não tenho prazer de estar aqui com você hoje, ainda que ferro com ferro se afie, porque é isso que a Bíblia diz, que aqui eu estou sendo afiada, aqui eu estou sendo treinada, aqui eu estou ficando melhor, aqui eu estou aprendendo a amar mais, ter mais paciência, aqui é o lugar do treinamento de Deus, sim, e eu preciso estar disposta, eu preciso estar disposta. Então aqui, irmão, nós vemos que os marcos precisam permanecer, aquilo que Deus já estabeleceu. Mas detalhe, o que eu preciso fazer então, pastora, para dar continuidade a esse legado espiritual, para que a bênção do Senhor me acompanhe aonde eu for? Salmo 1 diz: aonde as minhas mãos, onde eu colocar as mãos, venha prosperar, e tantas outras bênçãos que a Bíblia declara sobre nós. Eu creio, e o que eu vejo nesse texto é que para remover a terra que tapou os poços, é necessário, eu e você vamos precisar de esforço, disciplina e paciência. Lembra, eu estou falando da minha e da sua vida. Irmão, não existe reino de Deus sem esforço. E nós vivemos em um momento, uma geração, que é aquilo que o pastor falou: eu só faço se eu sentir. Então vamos grudar um fio aí em você, desencapado, para ver se você sente alguma coisa. Vamos colocar um fio debaixo da cadeira. O pastor João que brincava assim: irmãos, vamos colocar um fio debaixo da cadeira, porque se eu sentir eu fico de pé, se eu sentir eu bato palma, irmão, não é de sentimento que a gente vive. A gente vive por fé, por obra em verdade. A gente vive se esforçando, sim, porque a carne vai militar contra o Espírito todo dia. A Bíblia vai dizer em Efésios 6, quando ela fala da armadura de Deus, ele diz: depois de vocês terem feito tudo isso, vigiado, se revestido, orado, então permaneçam firmes, inabaláveis. Então, cutuca esse irmão que está do teu lado e diz assim: vai precisar se esforçar. Você vai precisar. Sabe? É um esforço, irmão. É esforço. É esforço, às vezes até extra. Pastora, mas eu não estou com vontade. Então você faz bem nessa hora. Quando você não está com vontade, depois você me conta. Porque toda vez que eu fiz alguma coisa sem vontade para Deus, eu saí muito melhor do que eu estava no começo. Toda vez que eu vim aqui adorar o Senhor, cumprir o meu chamado, fazer aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer, sem vontade, foi os dias que o Senhor mais falou comigo. Foi os dias que o Senhor mais me usou nesse altar. Porque é assim, irmão. Não é pela nossa vontade, não é na nossa... Sabe por quê? Porque se for na nossa vontade, então aonde que o Espírito Santo está movendo? Aonde é que eu estou no Espírito e não na alma? Na verdade, a alma tem que se sujeitar ao Espírito. E nós vivemos hoje muito um tempo assim, aonde a alma ela tem voz demais na vida do cristão. Então nós vamos precisar se esforçar. Você vai precisar ter disciplina na sua caminhada cristã. Você vai precisar ter disciplina. Quem tem disciplina aqui e escova os dentes todo dia? Mesmo sem vontade, né? Graças a Deus. Toma banho, mesmo sem vontade, né? Tem aquela fase da infância, da adolescência, que a gente brinca: meu Deus do céu, meu filho não tem vontade de tomar banho, gente? Que isso? Né? Não tem vontade de lavar uma loucinha para ajudar? Todo dia a gente está com vontade de lavar a louça, irmão? Oh, Jesus, me ajuda. Se fosse tudo descartável, né, irmão? Nossa,
Mas tem dia que você está animado. Nossa, você pega tudo, você lava, né? Quem é assim? Quem já pegou as panelas, já se empolga, dá aquela vontade de arear a panela. Não sei se são do tempo de arear a panela ainda. Ai, Jesus, né? Tem gente que, né? Pega a geladeira, abre, vai tirando tudo. Eu vou limpar isso, eu vou limpar, e limpa tudo. Mas, irmão, tem dia que você olha assim: Senhor, me ajuda. Disciplina, irmão. Disciplina para ler a Bíblia, disciplina para orar, disciplina para vir aos cultos, disciplina para amar, disciplina para ter paciência. E por fim eu coloquei paciência, porque essa aqui, irmão, essa você precisa. E eu então nem se fala, né? E o Senhor está nos treinando. Para quê, pastora? Para que qualquer oposição que aconteça do inimigo, qualquer oposição, qualquer terra que o inimigo jogar no teu poço, ele saiba que você não vai desanimar, que você não vai parar, que você vai reabrir os poços. E o que Deus tem para você, você já entendeu. Isso você precisa entender racionalmente. Não é sentindo, você precisa entender racionalmente. Deus me chamou, Deus me escolheu. E qualquer coisa que venha contra isso na minha vida, chuta que é laço, eu vou chutar. Sabe, irmãos, uma postura aqui de Isaac que me chama muito a atenção é que ele cava o primeiro poço, e você percebe no texto, até de ler o texto, alguns já começaram assim: mas como assim? Cava o primeiro poço, os filisteus vêm e dizem: não, esse aqui é nosso. Cava o segundo poço: não, esse aqui é nosso. Qual que é a reação que você vê de Isaac aqui? Alguém viu alguma reação assim? Tipo, vou estraçalhar esses filisteus. Alguém viu um Sansão aqui brotando na vida de Isaac? O que a gente percebe na vida de Isaac aqui? Olha o que ele faz. Isaac estabeleceu-se, reabriu os poços. Aqui está narrando, verso 19. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água. Contudo, os pastores então daquela terra chegou e falou: essa água é nossa. Questionou. Lembra que se passou 80 anos e os poços que foram abertos era dele. Mas você vê aqui, qual que é a reação de Isaac? Por isso Isaac deu um nome ao poço e continuou. Ele continuou a trajetória. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Então toda hora eles se opuseram. Toda hora eles estavam questionando o que era de Isaac. Irmão, detalhe, era de Isaac. Agora, às vezes, a gente está numa posição assim, que a gente não deixa ninguém tocar no que é nosso. Até o lugar que eu sento na igreja, Deus o livre se alguém sentar no meu lugar. Estou dando um exemplo bobo aqui. Mas você percebe que às vezes algo que você tem, que leva o seu nome, se alguém se opuser àquilo e dizer: não, é eu que vou ficar aí. Às vezes a gente não está preparado. A gente não está preparado para oposições. A gente rapidamente nós se rebelamos. E já começa se rebelando até contra Deus. Não é nem contra pessoas. Nós já nossa, aquela oração de crente: Senhor, faz justiça. Senhor, faz justiça. Intervenha, toma nas tuas mãos. Mas aquela oração feiticeira, irmão, que a gente quer que Deus venha e acabe com aquela pessoa. Será que é só eu que tenho que me converter, irmão? Às vezes Jesus. Mas aqui Isaac cavou, eles questionaram: ok, vou seguir em frente. O que é meu é meu. O que Deus tem para mim é meu. É simples assim.
E Deus está falando hoje aqui para você: para de brigar por aquilo que é teu. Para de discutir. Para de criar inimizade. Porque a minha bênção está sobre você. E tem uma frase que Deus me deu, e eu queria até falar dela sem errar no que eu estou falando. Porque depois dele ter aberto vários poços, então ele chega num lugar e ele diz assim: Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro. Dessa vez ninguém discutiu. Dessa vez ninguém discutiu, de modo que Isaac o chamou de Reobote e disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para eu prosperar. Quem criou espaço, irmão, para você prosperar? Quem falou assim, ó, aqui, filho, pode ficar aqui. Aqui vai fluir. Aqui eu vou fazer. É aqui o teu lugar. Não deu ali, não deu aqui, mas é aqui. E sabe, irmão, com Deus você não perde tempo, você ganha espaço. Grave isso no teu coração. Você não fica perdendo tempo, discutindo, brigando, sabe, querendo provar a tua inocência, justificando. Não faça isso. Nunca me esqueço que na aula da ETM, na nossa aula de teologia, isso eu gravei muito. O pastor falando de autoridade espiritual, e ele disse assim: quando você estende a mão, Deus cruza o dele, mas quando você cruza o seu, Deus estende o dele. Então pare de querer provar a tua inocência, pare de querer brigar, pare de perder tempo, literalmente. Cada vez que você faz algo querendo mostrar alguma coisa para alguém, irmão, você está perdendo tempo. Cada vez que você vem num culto para provar alguma coisa para alguém, você está perdendo tempo. Cada vez que você quer se justificar, você está perdendo tempo. Deus está olhando, falando: filho, para de perder tempo. O que eu tenho para você é um espaço onde você vai frutificar, aonde você vai sim ser abençoado. Quem para de perder tempo, com Deus você não perde tempo, você ganha espaço. Isso é uma palavra profética nessa noite, porque quando o Senhor me dá uma palavra e o meu estômago começa a revirar, enquanto eu não solto a palavra, irmão, eu subi aqui em cima, passou na hora. Eu fico assim, parece que tem e tem, né? Tem um rolo aqui dentro. Aleluia. E aí essa palavra para nós nessa noite: reabrir os poços vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Eu não vou mentir para você. Fazer o que Deus tem para a sua vida vai dar trabalho. Continuar o legado que Deus tem para a sua descendência, deixar legado para os teus filhos, aonde você não vai estar mais aqui, mas os filhos e os netos vão olhar para trás e dizer assim: um dia o meu pai deixou esse legado para mim. Ele foi fiel a Deus e eu quero ser igual a ele. Hoje o pastor estava me falando de uma comunidade terapêutica que tem do lado da nossa casa. Eu sempre que eu passo ali, eu acho uma comunidade bacana, legal, e como a de vocês. E o pastor hoje estava falando: você sabia que ele não veio dessa vida de droga, ele não veio desse problema com vício, mas o avô, é isso? O avô deixou esse legado. E ele deu continuidade. Gente, que coisa mais linda isso. Que coisa tremenda isso. Então grave isso no teu coração. Você carrega um legado de Deus para a sua vida, mas não é só para você. Não fica pensando dentro da caixinha que tudo que você está fazendo é só por você. Você está fazendo para deixar uma marca na sua geração, na vida dos seus filhos, dos seus netos. E eu que o diga, porque eu pude conhecer e conviver muito pouco com a minha bisavó, mas ela já era cristã. E graças a Deus por isso, porque eu ouço testemunhos da minha avó sobre isso.
Você já parou para conhecer um pouco a história dos seus avós? O que eles carregaram? Pastora, eu não sei muito bem, mas eu sei que eles não carregaram boas coisas. Não foi um legado bacana que eles deixaram. Então, irmão, sabe o que Deus quer? Deus quer que a partir de você isso mude. Você não está aqui em vão hoje. Você não veio por causa de um convite. Deus está falando para você: filho, eu te escolhi no meio dos teus para você deixar um legado diferente no meio da sua família. Você, através de você, maldições serão quebradas. Sabe? Quem sabe toda a tua família viveu um ciclo de separação, de divórcio, um ciclo de maldição de enfermidades, um ciclo de maldição de orfandade, um ciclo de esterilidade, de vício, muitas vezes de prostituição, mas através de você isso vai ter um ponto final. Você precisa crer nisso. E agora, por fim, então, a Bíblia vai dizer que Isaac, ele dá um nome, o mesmo nome que o seu pai já havia estabelecido, Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite da sua chegada. E sabe, eu queria só abrir um parênteses aqui e falar para você sobre duas coisas distintas e nós vamos terminar. Há uma diferença em ações do inimigo na nossa vida. Embora, como eu disse, as obras da carne alimentam o diabo, assim como obras do fruto do Espírito alegra o coração de Deus, as obras da carne alimentam o diabo. E quando nós falamos disso, eu quero trazer para esse contexto dos poços. A gente pensando sobre terra, sobre os filisteus ter tapado esses poços. E o nosso maior inimigo, o nosso maior adversário é o diabo. Amém, irmãos? Porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as astutas ciladas do diabo. Mas é fato que as obras da carne existem, e homens e mulheres dão legalidade a isso. Então vai existir pessoas, e talvez eu possa estar nesse contexto. Eu não estou falando para você apontar a vida de ninguém, porque às vezes a gente tem que se apontar diante da palavra de Deus e dizer: Senhor, será que eu não tenho invejado dos irmãos? Será que eu tenho me alegrado? Enfim, o que eu quero dizer para você é que existem situações em que o inimigo se opõe, o inimigo tenta atrapalhar, o inimigo joga a terrinha para entulhar os teus poços, para atrapalhar a tua vida. Mas existe coisinhas, irmão, diga comigo, coisinhas, que cada vez que é jogado no seu poço, vai entulhando, vai entulhando, vai entulhando a sua vida. E com muito temor diante de Deus, muita seriedade, eu quero que você guarde isso no seu coração, que você seja alguém posicionado em Deus e vigie. Irmão, quando pessoas se aproximar de você com a intenção de apagar a sua fé, por favor, seja crente. Crente em Deus, seja cristão de verdade. Diga: irmão, não quero saber disso. Isso não se refere à minha vida. Isso se refere a outra pessoa e ela não está aqui para se defender. E sabe o que eu estou querendo dizer para você? Na essência, para algumas situações Deus nos diz: sede maduros. Para outras Ele diz: fugir da aparência do mal. Simples assim. Irmão, para você viver o que Deus tem para você, e ainda você ser um poço a jorrar na vida de outras pessoas, a começar pela tua família, você vai precisar fechar a boca.
Posso falar? Se for para não abençoar, se não for para abençoar, irmão, se não for para declarar palavras de bênção, fecha a boca. Infelizmente hoje nós vivemos muitas situações, eu sei disso, e dá vontade de reclamar, dá vontade de argumentar, dá vontade de falar mal, dá vontade de só ver os defeitos, mas posso te falar, o Senhor, Ele quer que a gente veja as qualidades e não os defeitos. Eu sei que é difícil. Infelizmente o diabo, sabe o que ele faz quando se enxerga um defeito? Ele começa a florir o defeito. E o que tinha qualidade agora só tem defeito. Daqui a pouco, irmão, nada mais tem qualidade. De repente eu vejo aqui um risco, alguma coisa no vidro. Eu não sei quantos é assim, mas o olho humano é muito isso. Um papel branco, ele consegue ver uma pinta preta no meio do papel. Ele esquece de todo o papel, mas ele consegue ver a pinta preta no papel. A mesma coisa é defeito. Se você enxerga o defeito, irmão, qual que é o nosso papel de um homem e de mulher de Deus? Dobrar o joelho e contar tudo para Jesus. Conta tudo para Jesus. Senhor, o Emerson, teu filho, me feriu, me chateou, ele me magoou, eu estou magoado. Às vezes ele faz dessa. Fica o coração, como diz a minha amiga, cabeludo. Mas é o certo. Você vai, irmão, se eu sair aqui falando mal do meu marido, o que você vai pensar de mim? Fala a verdade. Sabe por quê? Porque é feio falar com quem a gente dorme junto. Ficou pesado, né? Como que a gente fala mal daquilo que a gente faz parte? As pessoas mais perto de você são as pessoas que mais vai te desafiar. Tua família, os irmãos da igreja, é os que mais vai te desafiar. E uma vez a minha avó disse assim, não fala mal do prato que você come. Quem lembra dessa frase? É bem antiga. Então, se você come de um prato, se você se alimenta de um lugar, fale bem desse lugar, fale bem da tua igreja, fale bem do seu marido, fale bem dos seus filhos. Pastora, mas então eu não vou mais me aconselhar com você, porque agora eu fiquei com vergonha de falar mal do meu marido. Não é isso que eu estou falando não, irmão. Não é isso. Eu estou aqui para servir o reino e te ajudar com certeza. Mas a gente tem que aprender. A gente tem que aprender. Às vezes a gente é bom para lançar palavras que minam o coração das pessoas. Às vezes as pessoas perdem a fé. Irmão, quanta gente que está motivada, está incendiada, e ela recebe uma palavra desmotivadora, uma palavra, e que, irmão, aí começa a falar de um defeito, começa a falar do outro, irmão, pelo amor de Deus, se não for para abençoar, fala para o Espírito Santo, Senhor, fecha minha boca, fecha minha boca, eu quero ser um abençoador. Eu gosto muito de desejar para as pessoas um ótimo dia, um abençoado dia. Eu não consigo nem começar uma conversa se não for bom dia. Não consigo. Se não for falando bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu sou assim. Então eu estou desejando, do fundo do meu coração, estou desejando um bom dia. E aí se alguém vem, irmão, e não é mascarar, falar mentira não. Se alguém vem e fala alguma coisa, às vezes vem vomitar mesmo. Falar mal de alguma situação. Qual que é a minha estratégia? A minha.
é pedir para o Senhor primeiramente guardar o meu coração. Porque às vezes você não consegue nem parar a conversa. Só que guarde o teu coração, de verdade. Escuta o que a pastora está te falando. Guarda o teu coração. Porque às vezes a gente, quando fala mal de algo, a gente acha que o outro está sendo prejudicado. Mas na verdade, eu mesma estou sendo prejudicada. E aí nós entramos nesse lugar onde Isaac não está falando nada e a bênção de Deus está sobre ele. E os filisteus que estão invejando não estão sendo abençoados. Então, irmão, fala para a pessoa certa. O que você tem que falar, fala para a pessoa certa. Termina esse ano dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero desentulhar os poços na minha vida. Tudo aquilo que veio para entulhar os poços na minha vida, a desmotivação do outro, a insatisfação do outro, pode sim, irmão. Mas eu creio, escute isso, que assim como pessoas insatisfeitas, ela pode ser influência na vida das pessoas. Alguém satisfeito, motivado, ele pode ser influência na nossa vida. E a minha oração é que aquele que está incendiado pelo Senhor, ele possa, em nome de Jesus, ele possa ser destacado na sua vida. O Senhor possa aproximar você de pessoas que amem o Senhor, de pessoas que estão com o coração incendiado pela presença de Deus, que não perderam a promessa de vista. Olhe para as promessas de Deus na sua vida, olha para aquilo que Jesus falou a seu respeito, e seja esse canal de bênção. E eu convido você a se colocar de pé, com uma frase que eu li hoje, diz assim, ó: tenha coragem de permanecer incendiado, brilhando ardentemente num mundo que está se perdendo em escuridão. Tenha coragem. Tenha coragem de dizer para você mesmo hoje: Senhor, eu não vou entulhar poços na vida de ninguém, e eu também não vou deixar a minha vida ser entulhada.